Cumprimento a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmãos, eu estou aqui com esse rosto alegre, porque eu tenho certeza que mais uma vez eu não vou estar presente fisicamente, mas vou poder estar na presença de vocês nos seus lares, através desse sinal maravilhoso que eu acredito que Deus tem o controle. Amém? Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, até aqui Deus tem nos abençoado e tem nos guardado. Tenho ligado para os irmãos e ouvido de cada um que estão tranquilos e abençoados. A irmã Nídia colocou no anúncio no grupo da igreja, marcando uma reunião para sábado, para sexta-feira, aliás, no culto de oração. Foi como se fosse um culto de oração, mas na verdade nós vamos lá para rever os irmãos, sem poder abraçar, sem poder aproximar, e também contribuir com nossos dízimos. Ela propôs isso e assim nós vamos estar lá de 7 às 8 na sexta-feira. É só que o irmão vai entrar, vai entregar o seu dízimo e vai ter um momento de oração, e para não ficar como nós estivéssemos reunidos, o irmão vai poder estar se retirando. Mas é lógico que nós vamos ter um tempinho, a gente vai conversar um pouco, a gente vai estar ali, não tem problema nenhum. Mas que Deus esteja com cada um de nós, e que me levou realmente a ligar para a irmã Nígia, que conversando com a mãe Isabel, ela me cobrou, falou: pastor, eu estou preocupada porque eu estou recebendo, eu estou com o meu dízimo, como é que eu vou fazer para entregar meu dízimo? Eu disse para ela: ô irmã, tesoureira, irmã Nígia, eu vou comunicar com ela. Aí ela trouxe essa ideia, e essa ideia saudável vai ser um momento que nós vamos poder, há quase um mês, poder nos ver pessoalmente. Que Deus nos abençoe. Então, aquele irmão que está com condição de dar o seu dízimo, que na sexta-feira nós vamos estar ali no templo, de 7 às 8, aguardando os irmãos. O irmão vai lá dar seu dízimo, faz uma oração ali no templo, e em seguida o irmão pode estar retornando para o seu lar. Que Deus abençoe. Vamos orar, irmão. Vamos orar com o Pai. Senhor, graça te damos pela vida de cada irmão, ó Pai Santo, por essa igreja maravilhosa, que nós mesmo não podemos estar reunidos no seu lar, nós estamos reunidos espiritualmente falando, através dessa engenhoca, eu posso dizer assim, Pai, essa engenhoca que nos dá condição de produzir uma imagem, e essa imagem chegar até a tela do seu celular ou da sua TV, que você possa realmente estar assistindo o culto conosco. Que Deus nos abençoe, nos dê graça e sabedoria, como eu disse no início desse período, que há mãos habilidosas que pode preparar para que nós pudéssemos, nesse momento, estar nos reunidos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos para o devocional. Está no nosso inário, na página 399, a mensagem está com o número de 526. O texto é consagração, é um texto bastante conhecido. Então aqui nós estamos fazendo uma entrega em nome de Jesus. Leiamos: rogamos-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra, proferindo-vos
em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança e sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimos entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não seja sábio em vós mesmo. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. Em nome de Jesus, essa última frase aqui nos diz: se for possível, para nós é possível, que nós somos os filhos de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vou convidar o nosso grupo de louvor. Hoje eu estou participando, que me cobraram aqui, então eu vou estar ali atrás, louvando a Deus junto com esse grupo de louvor maravilhoso. Em breve nós vamos estar na igreja e quero ver vocês cantar com alma, com alegria no coração, cânticos espirituais de adoração a Deus. Que Deus abençoe. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, mais uma vez estamos reunidos em espírito para que possamos louvar o Senhor e acalmar o nosso coração. Como? Lembrando das bênçãos que o Senhor derramou em nossas vidas, amém? Cantemos a nossa fé. Quantas bênçãos? nós podemos dizer que somos felizes porque fomos escolhidos, somos separados e santos para darmos glória somente a Jesus. Vamos cantar? Fomos escolhidos entre todos.
Amém? Você entregou para o Senhor a sua adoração e o seu louvor? Amém. Tenho certeza que Ele recebeu. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Nós, infelizmente, estamos vivendo esse tempo de deixar de abraçar. E às vezes faltam palavras. A gente fica nesse momento pensando, Senhor, como que vai ser? E faltam até palavras. Mas eu digo para você, Joyce, eu digo para você, irmã Sônia, eu digo para você, Marco e Ricardo, que há momentos em que as palavras não resolvem, mas o sangue de Jesus e o gesto precioso na cruz é o que demonstra amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Foi no Calvário, e Ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário, e Ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Foi no Calvário, que Ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário, que Ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Obrigada, Jesus, porque foi naquela cruz que o Senhor demonstrou por nós o seu amor. E hoje, Senhor, com esse amor nós podemos ter a paz no nosso coração, sabendo que temos um Deus que cuida de nós. Continua conosco no decorrer desse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido? Seu coração está mais confortado agora? Deus habita no meio dos louvores. Hoje é culto de quarta-feira. E quarta-feira na Igreja do Nazareno temos estudo bíblico. Olha que bênção! Então nós vamos agora, a partir desse momento, ter o nosso estudo bíblico com o nosso irmão que trará a palavra para o enlevo de nossos corações. Amém? Muito bem, nós convidamos agora o nosso querido irmão Davi Júnior. Ele tem a responsabilidade de trazer para vocês, está cortando aqui, de trazer para vocês a continuidade do estudo de quarta-feira passada. Pelo menos vários irmãos confidenciou comigo que gostaram. E se gostaram é porque Deus está presente. Neste momento eu quero orar com o palestrante dessa noite. Grandioso Deus, substitua as minhas mãos, Pai, pela mão do Senhor, em nome de Jesus.
Enche agora, Pai, o seu coração e a tua mente da unção do teu Espírito, que cada palavra, Pai, que for dita por Ele, encontre lugar no coração de cada um dos irmãos que vão estar atento ao que é anunciado neste lugar. É que eu te peço mais uma vez, nos conceda essa graça, Pai, de permanecer, apesar da distância, uma igreja viva, que glorifica esse Deus maravilhoso. Não é o motivo daquele templo estar fechado que nós vamos deixar de reunir. Esse Deus é maravilhoso. Assim como o Senhor, fora daquela época, reunia nos montes, nas montanhas, no lago, em todo lugar, nós estamos aqui também, Pai, para dar continuidade a essa promessa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Paz do Senhor, igreja, tudo bom? Amém. Amém, glória a Deus. Cadê os irmãos da nossa igreja aí? Eu estou vendo aqui cada um, tá? No Espírito, né? Pessoas falando no Espírito. Nós estamos nos vendo. Saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos continuar o nosso estudo. Esse estudo que trata acerca do discipulado, né? Mas tem coisas preciosas que às vezes nós, durante alguns com muitos anos de caminhada, né? Tem às vezes nós deixamos passar, né? Mas é bom a gente estar sempre estudando e relembrando a palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, hoje eu vou estar passando aqui para vocês acerca do estudar a palavra de Deus. Irmãos, como nós vimos na semana passada, nós estudamos acerca da Bíblia, né? O que a Bíblia é para o cristão, para você que está me ouvindo agora. Nós estudamos, vimos que a Bíblia ela é inspirada por Deus, né? Vimos que tem mais de 5.000 cópias, 3.000 traduções em outras línguas, né? Mas hoje, meus irmãos, nós vamos ver a importância do estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Irmãos, por que é importante estudar a palavra de Deus? Por que, meus queridos? Porque olha só o que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Nós vimos no estudo passado, quarta-feira passada, que a Bíblia também já é chamada de palavra de Deus, palavra da verdade. Então nós devemos procurar apresentar Deus aprovado e manejar bem a palavra da verdade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então por isso que é importante estudarmos a palavra de Deus, para que nós possamos manejar, possamos manusear bem a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Amém? Meus queridos, nós sabemos que nem sempre, às vezes, é fácil entender a Bíblia. Porém, nós temos promessas da parte de Deus que, pelo conhecimento de Cristo, saberemos tudo o que for necessário para a nossa vida. E nós temos versículos que vão justamente dizer a esse favor. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versos 3, diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Pedro está falando de quem? Está falando do próprio Jesus. Então, através do poder divino, nós vamos receber o conhecimento, Deus nos vai fazer conhecer a palavra de Deus, a interpretação correta da que a palavra de Deus está querendo falar conosco. E também nós temos em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 7, diz: considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo, né? Apóstolo Paulo dizendo lá no livro de Timóteos: o Senhor te dê entendimento em tudo.
Então, meus queridos, você não deve ficar preocupado com o entendimento da palavra de Deus, porque nós vamos ver mais para frente que o nosso próprio Deus se encarrega de revelar a palavra para você. Amém? Mas nós sabemos, né, irmãos, que não é fácil entender a Bíblia, né? Às vezes nós caímos em alguns textos, caímos em alguns trechos da Bíblia, em que nós às vezes ficamos em dúvida. Mas o gostoso da palavra de Deus é que ela mesma se interpreta a si mesma. Então nós não podemos ficar preocupados, não devemos ficar preocupados, mas nós temos que estar confiando sempre no Senhor Jesus, que Ele é quem vai nos dar a palavra dele. Ele é responsável por sua palavra. Amém? Irmãos, nem sempre é fácil entender a Bíblia. Vamos ver? Lá em João, capítulo 6, versículo 63, o que diz? Olha só. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Jesus dizendo isso, o Espírito é que vivifica. Ou seja, meus queridos, a palavra de Deus ela só vai poder ser compreendida quando você estiver em comunhão com o Espírito de vida. E você sabe qual é o Espírito de vida? Aqueles que estudaram, que estão estudando a lição, sabem que esse Espírito de vida do qual Jesus está falando é o Espírito Santo de Deus. É Ele que é encarregado por te dar a interpretação, é Ele que é encarregado por convencer você do seu pecado, e é Ele que é encarregado de convencer você que você necessita de Jesus Cristo. Amém? Sabe por quê? Porque olha lá em Coríntios, nós vemos o irmão Paulo, o apóstolo Paulo falando justamente, reafirmando aquilo que Jesus disse lá em João 6,63. Diz assim em 1 Coríntios 2,14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, mais uma vez, o homem que é natural. O que é o homem natural? É o homem que não está ligado com as coisas do Espírito Santo de Deus, que vive para as coisas materiais, que está aqui, que come, que bebe, que trabalha, que volta, que tem os seus filhos, que tem o seu lazer. Esse homem que não está preocupado com as coisas de Deus, que não recebeu ainda Jesus Cristo como Salvador, e não teve o Espírito Santo selado no seu coração. Esse é o homem natural. Então, o homem natural, ele não compreende as coisas que são espirituais, porque as coisas espirituais, elas têm que vir de uma pessoa que está em contato com o Espírito Santo de Deus. E que para você esteja em contato com o Espírito Santo de Deus, é necessário que você aceite Jesus Cristo como fiel e único Salvador, e aí sim será revelado na sua vida a palavra de Deus. Amém? Então nós vemos aí, lá em 1 Coríntios, Paulo fala, aos Coríntios, que o homem natural ele não compreende as coisas que vêm do Espírito. Irmãos, continuando ainda, nós vemos também em Mateus, Jesus fala algo importante. Ele diz assim, Mateus capítulo 13, versículo 14 e 15: e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Quem diz isso? O próprio Senhor Jesus está dizendo. Irmãos, lá em Mateus, nesse trecho, fala acerca da explicação da parábola do semeador. Os discípulos pediram a explicação para o Senhor e perguntaram por que os fariseus não entendem? Os fariseus não conseguem compreender? E Jesus fala, porque esses fariseus estavam com um coração
endurecido. Então, uma pessoa que está com o coração endurecido, é muito difícil ela compreender as coisas acerca da palavra de Deus, as coisas acerca que estão aqui, das promessas que foram ditas e feitas, né, da qual nós falamos na quarta-feira passada, as promessas que estão na palavra de Deus. É muito difícil, vai ser muito difícil ele entender, porque se ele está com o coração endurecido, ele não está deixando que o Senhor entre na sua vida, que Jesus Cristo entre na sua vida, que o Espírito Santo atue na sua vida, né? Então, com o coração endurecido, é muito difícil nós entendermos a palavra de Deus. É preciso estar com o coração aberto e quebrantado para ouvir a sua voz. Nós temos também, irmãos, lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: falando disto, como em todas as epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que uns indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Então, pessoas também que torcem a palavra de Deus, né, chamados de indoutos, aqueles que não têm o conhecimento, que não pesquisaram, nós vamos ver à frente que isso é necessário, né, que não estudaram a palavra de Deus, eles vão distorcer, mas isso é para a sua própria perdição. Então, os indoutos também dificilmente vai compreender o que a palavra de Deus está a nos dizer, né? Porque o nosso Senhor, ele é vivo e eficaz, e a palavra de Deus, ela se renova a todo momento, a cada dia, a cada manhã. Nós temos também, irmãos, ainda em Deuteronômio 29, olha o que está escrito aí, aparecendo para você na sua tela: as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, há coisas, meus queridos, que na palavra do Senhor foram reveladas para um determinado povo, foram reveladas para uma determinada época, e há coisas que ainda não foram encobertas. Então, ainda tem coisas que serão encobertas. Aqueles que não buscam, aquele não chega o momento dele, ainda não é revelado a ele. Mas a partir do momento em que essa pessoa recebe a Cristo, será revelado bênçãos e maravilhas que estão na palavra de Deus. Então, o nosso Senhor, aquilo que foi encoberto está do nosso Senhor, aquilo é dele, é ele que decide, porque aqui foi revelada para que você creia no Filho de Deus, amém? E ainda mais lá em Hebreus capítulo 5, verso 11 e 12, está dizendo aí para você pode acompanhar comigo: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. O que o escritor do livro de Hebreus está querendo dizer para você, para nós? Está querendo dizer o seguinte, meus irmãos, que aquele também que negligencia o ouvir a palavra de Deus, aquele que negligencia, ele também não vai ter o entendimento correto da palavra de Deus. Por quê? Que o escritor em Hebreus, ele está dizendo justamente que, às vezes, muito tempo, às vezes você já tem conhecimento, já está andando no caminho do Senhor, mas às vezes não tem aquele buscar, aquele compreender da palavra de Deus, o buscar de Deus, o buscar estar lendo, o buscar estar meditando na palavra de Deus, e muitas das vezes ainda é necessário que você fique ainda nos primeiros passos, né? Porque nós sabemos, aquele que aceita Jesus, né, recentemente acabou de aceitar Jesus hoje, por exemplo, a gente não pode dar um alimento, por exemplo, igual a criança. Nós não podemos dar um alimento muito forte para a criança, porque ela está no começo, desenvolvendo o seu corpo. Assim é também aquele novo convertido que aceita Jesus. Tem que haver um alimento, por enquanto, mais, aqui ele fala leite, né, um alimento mais, que seja mais diluído, fácil de diluição, para depois nós vimos com alimento sólido, ou seja, a palavra, né, que necessita de mais estudo. Então, meus irmãos, aqueles que negligenciam também para ouvir, também
vão ter um entendimento errado ou não da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, muitas das vezes nós não conseguimos interpretar um versículo, ou até interpretamos errado, por desprezarmos o seu contexto. Torna-se necessário nessas ocasiões o estudo do contexto. Qual contexto? Primeiro, o contexto histórico, em que época que se passou aquele fato narrado na palavra de Deus. Nós temos que ver o contexto doutrinário, ou seja, qual que era o exemplo que estaria sendo passado naquela época que nós podemos aplicar nos dias de hoje. E temos também que ver o contexto profético, ou seja, o versículo se trata de uma profecia que viria a se cumprir ou já se cumpriu. Então, muitas das vezes, as pessoas, a gente que está estudando a palavra de Deus, a gente às vezes interpreta a palavra de Deus errado, porque temos que ter um estudo do contexto, de todo esse contexto. Aqui o versículo, ele se refere. O significado de versículo, irmãos, ou passagem, pode se referir a um capítulo que já está dizendo, né? Ou pode se referir a um outro capítulo, ou ainda pode estar se referindo a um outro livro da própria Bíblia, ou ainda a um evento passado ou um evento futuro, né? Quando a gente fala futuro, a gente fala profético, para o qual há poucas referências na palavra de Deus. Então, irmãos, olha só, você está vendo aí na sua tela, né? Que nós temos a Bíblia, né? No começo não havia essa divisão por versículos. A Bíblia são textos, eram pergaminhos, né? Então os versículos e capítulos foram acrescentados tardiamente para que nós pudéssemos achar com mais facilidade os trechos que estão descritos na palavra de Deus, né? Então, meus queridos, é necessário que haja um estudo, um entendimento, para que nós possamos compreender a verdadeira palavra do Senhor Jesus, a palavra do próprio Deus, né? Então nós vemos aí que muitos estudam, né, o contexto histórico através da história, estudam também através da arqueologia, né? É uma forma de você estar compreendendo, né, também aquele tempo do qual a Bíblia, o tempo do qual a Bíblia menciona, o tempo do qual a Bíblia foi escrito. Então, irmãos, o estudo da palavra do Senhor, ele é importante. Lembra que nós lemos lá, nós vimos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que nós temos que manejar bem a palavra do Senhor. E para que você possa manejar bem a palavra do Senhor, é necessário que você tenha justamente o estudo, que você estude a palavra de Deus, amém? Para que você possa compreendê-la, amém? Irmãos, agora que vem a coisa mais gostosa e mais maravilhosa que o nosso Senhor deixou para aqueles que creem nele. A palavra de Deus fala que Deus deixou promessas para que houvesse a revelação e o entendimento daqueles que o buscam da sua palavra, dos seus mandamentos, correto? Então, nós vamos ver na própria palavra do Senhor, nós vamos ver que aqueles que o buscam, os crentes, eles têm uma série de privilégios e recursos para entender e aceitar a palavra de Deus na sua vida, amém? Como que nós vamos saber? Através da própria palavra. Lembra que eu falei que a própria palavra, ela interpreta a si mesma? Então vamos lá. Lá em João 14, verso 26, olha o que diz: mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só que maravilhoso, irmãos. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de vida, da qual nós lemos mais atrás, o Espírito Santo de Deus, ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo quanto o próprio Jesus nos
o próprio Jesus disse ao tempo que ele estava aqui na terra. Então o Espírito Santo, ele nos fará lembrar. Então o Espírito Santo, nós temos que ter uma ligação com o Espírito Santo de Deus. É por isso que é necessário receber a Cristo, para que você possa ter acesso ao Espírito Santo de Deus, para que aí então ele vos ensine todas as coisas. O próprio Jesus que disse. E ainda tem mais. Nós vemos lá também em João, no capítulo 16, versos 13, diz assim também: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Então olha só, meus queridos, o Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade? O Espírito Santo de Deus. Esse Espírito é que ele vai nos guiar sobre toda a verdade e nos ensinará tudo que já houver dito pelo próprio Jesus e nos anunciará o que há de vir. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Nós temos recursos para compreender a palavra de Deus. Amém? É só nós estarmos ligados com o Espírito Santo de Deus. Temos mais, vamos continuar. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, Paulo diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Quem conheceu? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus. O Senhor, nosso Deus, ele é tão onisciente, onipresente, onipotente, que nós não podemos compreendê-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, quando Paulo diz a mente de Cristo, quer dizer que nós temos aqui na palavra do Senhor todos os ensinamentos que foram ditos e colocados aqui, que foram ditos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é o suficiente para que você creia que Ele é o Filho de Deus e para que você tenha o entendimento necessário para poder ter uma vida de valor com Deus, uma vida que obedeça os mandamentos de Deus. Nós temos a mente de Cristo, nós temos a palavra, né? O próprio Jesus, ele nos diz, então nós temos aqui, né? Muitas vezes eu vejo pessoas tentando compreender Deus, tentando compreender o universo, como que funciona, as engrenagens, mas o nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipotente. Mas nós temos a mente de Cristo, amém? E ainda mais nós temos o Espírito do Senhor que nos revela e fala conosco, amém? Olha só que coisa maravilhosa, irmãos, tem mais. Salmo 119, 69 diz assim: cheguei a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Então, peça ao Senhor. Se você não está entendendo, clama ao Senhor, porque Ele te dará o entendimento conforme a palavra que Ele quer ministrar ao seu coração. Amém? Nós temos também lá em Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6. Olha só o que Tiago nos diz: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, a ser-lhe-á dada. Olha só, Tiago vai um pouco mais além. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada para outra parte. Então olha só, meus queridos, se alguém de vocês aí se sente com falta de sabedoria, peça a Deus, peça ao Senhor, que Ele lhe dará liberalmente. O nosso Senhor está de mãos estendidas, esperando aqueles que o buscam e adorem em espírito e em verdade. Mas a busca, ela deve ter com fé, ela deve ser com fé. Por quê? Porque a dúvida, irmãos, a dúvida só nos leva de um lugar para outro, igual a onda do mar, nos leva, não vai, e não temos nenhum lugar que nós possamos chegar, né? Então aqui nós já matamos, né, os filósofos que sempre estão perguntando, né?
Não existe dúvida, meus queridos, quando se é confirmado, quando você busca de verdade no seu coração, através da fé, lhe será revelado. Amém? Ainda continuando, para nós aceitarmos e entendermos a palavra de Deus, nós temos Efésios capítulo 4, versos 11 e 12, que diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então, meus irmãos, cada um tem um certo dom da qual Deus distribuiu, e a esses Ele distribuiu para que você seja aperfeiçoado para a obra e edificação do ministério de Cristo, a obra do Senhor e o ministério de Cristo. Amém? Efésios 4:11. E continuando ainda nesse mesmo tema, lá em Colossenses capítulo 1, verso 7, diz: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então, nós também podemos, irmãos, aprender com os nossos irmãos. Os nossos irmãos já tiveram a dúvida e estudaram, nós também podemos aprender, né, a respeito da palavra de Deus. Irmãos, o aprendizado da Bíblia, através de irmãos mais experientes, pode ocorrer por pregações, aulas bíblicas, conversas particulares, por meio de livros, grupo de estudos e outros mais, correto? Mas nada substitui a leitura e pesquisa bíblica pessoal, e todas devem ser conferidas se estão certas, como faziam os irmãos de Bereia. Irmãos, nada substitui a leitura e pesquisa bíblica pessoal. Amém? Lá em Atos capítulo 17, 11, é relatado para nós que os irmãos que estavam lá em Bereia, eles examinavam as escrituras. Olha só lá em 17, 11, o que diz? Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, os irmãos, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Então eles examinavam, havia uma pregação, havia a palavra, eles iam e examinavam, eles tinham uma leitura, uma pesquisa bíblica pessoal, uma meditação pessoal na palavra de Deus. É necessário, porque o nosso Senhor, Ele trata com cada um diretamente. Amém? Então, nada melhor como pastor da sua igreja, que estudou o seminário durante 4 anos, que já teve algumas dúvidas, às vezes que você já teve. Ele também pode te orientar a respeito da palavra de Deus, algumas dúvidas que você tem, alguns ensinamentos que estão na palavra de Deus, porque ele também é inspirado pelo Espírito Santo, ele também recebe orientação do Espírito Santo, amém? Para poder conduzir a sua igreja. Amém, meus irmãos? Irmãos, rapidamente aqui, eu quero estar passando para vocês algumas ferramentas e métodos úteis para o estudo bíblico. Muitas das vezes a gente acha que a gente só sentar e ler, mas não é ler, é ler, estudar e meditar, né? Então, tem algumas ferramentas aqui, das quais eu vou estar passando para os irmãos, que é interessante os irmãos estarem, agora que da próxima vez que estiverem lendo a Bíblia, estudando, os irmãos podem usar dessas ferramentas. Primeira ferramenta, né, nós vemos que na Bíblia a gente encontra termos que não são usados no nosso dia a dia, né? Muitas das vezes, por nós não conhecermos, né, e nós não conhecemos esses termos, nós não conseguimos compreender um texto bíblico. Então, é necessário usar um dicionário para sabermos o que eles significam, não é verdade? Assim como na nossa língua portuguesa. Então, é necessário, às vezes, algumas palavras que nós não entendemos, nós precisamos saber o que significa aquelas palavras, porque elas vão dar a interpretação correta daquilo que o texto está querendo nos dizer. Então, olha só alguns exemplos que eu vou estar passando aqui para os irmãos. O primeiro exemplo é acerca da palavra côvado. O que significa a palavra côvado? Está aí. Côvado foi uma medida de comprimento usada por diversas civilizações antigas.
e era baseado no comprimento do antebraço. Então, quando você, a palavra na Bíblia que está escrito côvado, nós vemos lá na Arca de Noé, né? E que a Arca de Noé ela tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, né? Ou seja, convertendo para os dias de hoje, a Arca de Noé teria 144 metros de comprimento, 24 metros de largura e 14,45 de altura, desculpa, metros isso, 14,45 de altura. Então, irmãos, côvado, quando você vê côvado, também nós temos lá, citando também daquela estátua, né, no livro de Daniel, quando você vê a palavra côvado, está querendo dizer uma medida de comprimento, né? Nós vimos isso. Olha só, tem outra palavra também, na palavra que nós vemos na Bíblia, que essa palavra aí é largar. O que é largar? Largar é um local onde se pisam frutos para separar a sua parte líquida da massa sólida, como as azeitonas para fazer azeite ou as uvas para elaborar o vinho. Então, largar é onde eles pisavam os frutos, né? Depois foi substituído por aquelas pedras grandes que elas iam esmagando o vinho, né? Ou o azeite, ia saindo a parte líquida, né? E a parte sólida depois ela é aproveitada e jogada fora. Mas largar, quando você vê na palavra de Deus, vai estar dizendo acerca desse local. Nós vemos outra aí também, que é a eira. O que é eira? Nossa, mas são termos que estão na palavra de Deus. Eira é um local de terra batida, cimentado ou lajeado, próprio para debulhar, trilhar, secar, limpar cereais e legumes. Então, olha só uma curiosidade. A época do descobrimento do Brasil, as famílias pobres, elas revestiam suas casas apenas com a parte superior do telhado. Então elas ficaram sem a eira e nem a beira. Daí vem a expressão, sem eira e nem beira, que significa destituir de tudo, né? Ele está sem eira e nem beira, a mesma expressão aí, que foi através dessa palavra. Meus irmãos, lá em Deuteronômio, capítulo 16, versos 13, olha só o que diz, para a gente poder entender. A festa dos tabernáculos celebrará 7 dias, quando tiveres escolhidos da tua eira e do teu largar. Ou seja, eles iriam colher da eira, ou seja, seus cereais, e do largar eles iam colher o quê? Os seus vinhos e azeites. É isso que está lá em Deuteronômio 16:13. Então vocês estão entendendo? Porque é necessário também a gente muitas vezes procurar o dicionário para entender algumas palavras. E por último, nós temos a palavra oblação. Você já ouviu falar na palavra oblação? Na palavra de Deus, você já leu isso? Oblação é o ato de fazer uma oferta a Deus, mas no sentido de sacrificar. Lá em Hebreus capítulo 10, versos 17 e 18, diz assim: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. O que o escritor de Hebreus está querendo nos dizer? Está querendo dizer o seguinte, que não é necessidade mais de sacrificar, porque nós temos o nosso Jesus que morreu em nosso lugar e se sacrificou, se entregou a si mesmo para morrer em nosso lugar, para que hoje você pudesse estar livre para compreender a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Então, muitas vezes necessário, se faz interessante o estudo da palavra de Deus. Um outro item também que eu quero deixar com os irmãos, que é muito importante, nós chamamos de chave bíblica. O que é chave bíblica? A chave bíblica é um livro, como vocês estão vendo aí. Ele é um livro, né, que traz termos e palavras-chave e para você poder estar com mais facilidade encontrando aquelas palavras que estão descritas na Bíblia. Olha só que interessante. Eu tirei uma cópia de uma página de uma chave bíblica. E na chave bíblica nós vemos aí os termos que estão aí descritos. Nós vamos dar um zoom para que os irmãos possam ver certamente. Por exemplo, eu quero ver o termo batismo. Então eu chego lá, olho aqui e vejo o termo batismo. Vocês estão vendo aí. As duas setas aí estão mostrando para os irmãos os versículos que tratam acerca da palavra, acerca do batismo, né? Então tem aí João 3,5,
João 7,38, acho que é Colossenses 2,12, acho que é isso mesmo. Então aí vocês têm um versículo que você pode consultar através da chave bíblica. É muito importante, você vai lá, consulta e tem a facilidade de encontrar esses textos na Bíblia. Irmãos, tudo isso para quê? Para que você maneje bem a palavra de Deus. Para que você maneje bem, para que você possa entender. Quando você for pregar, quando você estiver na obra do Senhor, falando a respeito do Senhor, é necessário que tenha um bom conhecimento da palavra. Porque já pensou, numa guerra, um soldado que não está muito bem habituado com a sua arma, né? O que vocês acham que pode estar acontecendo? Ou às vezes ele pode tirar no pé, né? Como já aconteceu várias vezes, né? De alguns não terem muita habilidade de tirar no pé, não ter habilidade. Então é necessário a gente ter o entendimento da palavra de Deus. E tem mais um que eu queria passar para os irmãos, que nós chamamos de rodapé. A Bíblia, normalmente as Bíblias, ela vem com uns canteiros, abaixo, né, dos textos, vem rodapé. Essas fotos que os irmãos estão vendo, eu tirei da minha Bíblia, né? Então esse versículo está lá em Mateus capítulo 13, que fala acerca da parábola do semeador. Então, acompanha comigo aí na tela, a gente vai ver como é que a gente faz para usar o rodapé. Mateus 13, capítulo 1, olha só. E naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Olha só, você que acompanhou comigo, você viu aí que tem um azinho, não tem? Olha aí, você não tem azinho, está circulado em vermelho aí? Esse azinho, ele está fazendo referência ao rodapé aqui embaixo, nessa seta aí. Então lá, Mateus 13, de 1 a 2, temos um texto que tem uma semelhança lá em Lucas 5, capítulo 1, versos 3 também. Vamos ver o que tem lá em Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 3? Olha só. Capítulo 5, verso de 1 a 3. Lucas 5, de 1 a 3. E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entretanto, num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinavam as multidões. Então, irmãos, olha só, o texto que está em outro capítulo, em outro livro, né? E o texto que nós vimos estava no livro de Mateus, agora aqui nós estamos no livro de Lucas, e que trata também justamente desse mesmo ato que Jesus tomou. Então Jesus, quando ele estava para falar com as pessoas, as multidões, elas se aglomeravam para poder estar com o Mestre, né? Estar com o nosso Senhor Jesus. Mas aí então, como ele estava à beira-mar, ele entrava no barco, né? E ia para um pouco mais além da margem, e ali ele fazia as suas pregações, né? Olha só que coisa maravilhosa. Então, irmãos, o rodapé também é uma ferramenta que te ajuda a estudar a palavra de Deus. Amém? Outra coisa também, meus irmãos, nós já estamos acabando, passagens que são paralelas, tá? Na Bíblia, nós encontramos relatos sobre o mesmo assunto, feitos por mais de um narrador, mais de um escritor. Por exemplo, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é descrita em 4 livros, que nós chamamos os Evangelhos, por diferentes autores. Esses 4 escritores complementam-se uns aos outros, e para termos uma visão mais ampla da vida do nosso Senhor, nós devemos conhecer né, a vida dele pelos 4 evangelhos. Então, exemplo, nós vamos estar passando aqui para vocês, uma passagem que trata acerca do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós temos várias passagens correlatas que falam a respeito disso. Primeira passagem está lá em Lucas, capítulo 2, versos 6 e 7. Tem muito mais coisa, mas eu só estou dando exemplo aqui para os irmãos mais simples, para não ficar muito grande o nosso estudo. Lucas, capítulo 2, versos 6 e 7, diz assim: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela, Maria, havia de dar à luz.
e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então aí está falando de José e Maria, quando Maria foi ter o nosso Senhor Jesus e Salvador. E nós vemos em Mateus também tratando acerca do nascimento de Cristo, só que Mateus ele tem uma outra visão. Lá em Mateus 25 ele fala: e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito. Lucas também falou o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então, irmãos, há textos na palavra de Deus que têm correlação. Lembra que nós vimos lá no começo? Quem tem versículos que vão estar dizendo do capítulo, vão estar tratando de um outro livro também. Então aqui nós vemos, são passagens paralelas, então que nos ajudam a compreender a palavra de Deus. Amém? Está pegando aí, meus irmãos? Está entendendo aí? Então, glória a Deus. Irmãos, no português, nós temos várias traduções da nossa Bíblia, né? Temos várias traduções. Aí, alguns irmãos vão falar: ah, mas essa tradução aqui é melhor, essa tradução aqui. Irmãos, vamos ver o seguinte. Para a gente entender, a nossa língua portuguesa, né, ela é muito rica, né? Nós sabemos que as traduções, principalmente do Novo Testamento, ela foi feita do grego, né, e do Velho Testamento do hebraico. Correto, pastor? Correto, pastor? O Velho Testamento hebraico, o Novo Testamento do grego, algumas passagens de hebraico também. Ou teve hebraico no Novo Testamento, pastor? É mais o grego mesmo. Não vamos discutir agora. Mas para ficar num contexto geral, o Novo Testamento do grego, tá? Irmãos, olha só. Nós temos várias traduções hoje. Hoje o que mais nós temos é tradução. E alguns irmãos aí da nossa igreja receberam uma Bíblia aí, né, que é a chamada NVT, que andou modificando algumas coisas aí. Alguns irmãos ficaram meio confusos na hora de acompanhar com os textos. Mas eu vou dar exemplo aqui, irmãos, de 3 traduções, tá? Que foram feitas para a gente poder entender a diferença entre elas, tá? Primeira tradução, e a que eu mais gosto, é a tradução Almeida Corrigida e Fiel. Eu peguei um texto do Velho Testamento só para a gente entender e ver quais são as diferenças que cada tradução vai trazer. A Almeida Corrigida e Fiel, lá em Gênesis 43, 31, ela diz o seguinte: depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se e disse: ponde pão. Depois nós temos na Almeida Revista Atualizada, o mesmo texto está dizendo assim: depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: servi a refeição. E nós temos por último a NVI, que alguns já gostam, que é a Nova Versão Internacional, que diz: depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Então, irmãos, você vê que tem uma ligeira modificação, mas eu vou dizer para vocês que eu prefiro a corrigida e fiel. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem uma diferença nessas traduções. Tem diferença. A versão que nós chamamos de versão atualizada, né? Então tem várias atualizadas, atualizada e corrigida, atualizada e assim. A versão atualizada, ela procura interpretar o texto bíblico. Então ela faz uma interpretação do texto bíblico. E a corrigida fiel, ela procura ser mais literal, então traz a tradução mais literal. É por isso que eu gosto da corrigida fiel, porque ela faz uma tradução fidedigna do texto do qual foi escrito, né, em grego. Então, irmãos, tudo isso é para quê? Para que você maneje bem a palavra de Deus, né? Então é interessante a gente ter essa ideia de traduções, né? Tem várias traduções aí, né? Mas a que eu prefiro e vou recomendar para os irmãos é que esteja sempre com a corrigida e fiel, que ela é mais fiel ao texto traduzido, né? Mais fiel aos escritos, né? De João Almeida.
que foi muito importante para que nós pudéssemos ter a palavra em português, né, hoje. Para finalizar, irmãos, tudo isso que nós estudamos hoje é para que você que resolveu, né? Aliás, você que aceitou a Cristo, né? E decidiu ser um guerreiro combatente na obra do Senhor, é para que você seja um obreiro aprovado, que você não se envergonhe, né? De quando alguém estiver lhe perguntando alguma coisa, né? Que você possa realmente saber aquilo que está escrito na palavra de Deus, da sua fé, que você possa falar da sua fé, e que você maneje bem esta palavra, que é a palavra da verdade, amém? Nós vimos que a Bíblia é importante, ela é um livro que é a palavra de Deus para hoje, a restauração do homem para com Deus, mas para que ela seja eficaz na sua vida, é necessário que você maneje bem esta palavra, amém? Glória a Deus, irmão, que Deus abençoe. Nós passamos um pouquinho hoje do tempo, mas é justamente para que nós possamos entender, irmãos, a importância da palavra de Deus nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Gostaria de chamar o pastor para estar dando encerramento ao culto. Louvado seja o nome do Senhor. Boa é esta palavra, né? Assim diz o Senhor. Que nós possamos cada dia mais crescer no conhecimento, né? Da palavra de Deus, que a nossa igreja tenha pessoas capacitadas para, assim como nós tivemos a aula hoje, ter pessoas que vão capacitar para estar exercendo esse ministério na nossa igreja. É bom que isso aconteça, porque o homem passa, mas a palavra do Senhor, ela permanece, então ela vai sempre renovando. Que Deus nos abençoe. Neste momento, irmão, nós vamos encerrar, como de costume, às quarta-feiras. Convidar o grupo de louvor, e nós vamos aqui estar representando a igreja reunida aí na frente, tá bom? Nós vamos estar ministrando a bênção pastoral, amém? Glória a Deus. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. E o povo de Deus diz o quê? Amém. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Até sexta, em nome